Olá, meus irmãos, a paz de Jesus esteja com todos vocês. Estamos aqui no terceiro vídeo, né? Falando sobre a vida de John Wesley. No vídeo passado nós falamos sobre a sua infância, a vocação pastoral, a viagem missionária, né? O que aconteceu lá, indo para a América. E aí nós vamos falar agora sobre o retorno dele, de Wesley, voltando para a Inglaterra, onde ele volta meio que decepcionado, meio frustrado, né? Pelas experiências que teve por lá. E nessa uma das viagens, como ele teve contato com os irmãos, os missionários moravianos, ele vai até a casa. Quando ele chega na Inglaterra, ele procura um missionário moraviano alemão, que o nome dele é Pedro Boller. E eles têm um diálogo muito grande. Eles viajam para Oxford e vão ali conversando. E Pedro Boller fala sobre a experiência dele com a fé, a graça de Deus, né? A salvação pela fé. E o Wesley fica meio que atordoado, porque o Wesley pensava com ele: como é que eu vou pregar para as pessoas sobre a fé se eu não tenho fé? Né? Então aquilo ficou muito latente na consciência de John Wesley. E aí ele pensou em desistir dos púlpitos, né, das pregações, e Pedro Boller falou: negativo, de modo algum. Você, né, pregará a fé até que a tenha. E então, quando você a tiver, você pregará. E isso ficou marcado na vida de John Wesley também. E ele pegou, foi nesse embalo, e ele entendeu que Deus já estava preparando ele e começou a pregar. E nesse entusiasmo da fé, pregar sobre a fé, a salvação pela fé, que é a graça de Deus que nos salva. A salvação não é meritocracia, não é merecimento meu, não são as minhas boas obras que vão me salvar, não são minhas atitudes que vão me salvar. A salvação não é do homem, a salvação é de Deus. Por isso que Deus deixa bem claro que a salvação é dele, para que o homem não se vanglorie, certo? Então não é nós, irmão. A salvação não é nossa capacidade humana, até porque nossa capacidade humana ela ainda tem o DNA de Adão, né? Nós temos aquela estrutura adâmica ainda. Por isso que Paulo dá aquela doutrina sobre a redenção do homem lá nos livros de Romanos, né? Na carta de Romanos, fala sobre a depravação total do homem, fala sobre o pecado original, que nós precisamos nascer de novo, que nós precisamos ressuscitar com Cristo todos os dias. É Jesus quem nos salva, é Ele, somente Ele, e por Ele, irmão, a salvação. Não existe outro caminho, não existe merecimento. Por isso que a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, a salvação é de Deus. Então era algo para Wesley novo, uma doutrina nova. Só que essa doutrina, irmão, ela já é antiga desde o tempo dos apóstolos. Há 200 anos antes desse acontecimento com Wesley, essa doutrina já era pregada por Lutero. A própria igreja anglicana, a própria igreja da Inglaterra, ela tinha isso em seus anais ali, na sua estrutura como paróquia, né? Mas é uma questão que o ser humano não buscou discernimento do Espírito Santo, quis tocar o barco pelo homem, né? Quando as coisas são governadas pelo homem, sem o Espírito Santo estar na frente das coisas, e acontecem esses esfriamentos, né? Nós vemos isso na história, né? Então Wesley ele começou a pregar uma fé mesmo, aquele entusiasmo, e a igreja anglicana não aceitou. Até que um dia ele estava pregando na igreja de Apple, lá onde ele tinha nascido, onde a igreja que o pai dele tinha paroquiado lá por mais de 30 anos, né? E ele chegou a ser expulso no meio do sermão. E ele pegou e saiu, tinha o túmulo do pai dele no jardim da igreja, ele foi terminar o sermão dele lá, em cima do túmulo do pai dele, né, irmão? Então a gente vê aí o grande aprendizado que o Wesley estava tomando ali, o Espírito Santo preparando ele. E chega o tão sonhado dia, que é o dia 24 de maio de 1738, o dia da experiência do coração aquecido, coração abrasado, seja como o irmão preferir, que o Wesley vai, né, numa reunião sem ele estar querendo, sem ele estar com vontade de ir, e ele tem aquela experiência, né, que ele fala que sentiu ali estranhamente o coração dele aquecido, sentiu seus pecados perdoados, se sentiu ali o renovo, né, um novo nascimento. Essa experiência de Wesley transformou a vida não só dele, como da Inglaterra, né? Transformou vidas, pessoas sendo libertas da escravidão, da fome, da miséria, desassistência social, que quem é que ligava para pobre, irmão? Quem é que liga, né? Então, o governo desde aquela época não é de hoje, que o governo é omisso.
E a omissão, essa omissão, irmão, não é só do governo, a omissão é da igreja. Por isso que vem as falsas doutrinas, vem as ideologias falsas e abraça isso como se fala assim, eu criei essa ideologia. Não, é por uma omissão da igreja, é culpa nossa, né? Então Wesley, ele entende, irmão, que ele saiu de uma religião de temor, de legalismo, e ele foi para uma religião de amor. E aí ele entende também que, como ele mesmo disse, né, sobre a parábola do filho pródigo, que passou de uma condição de escravo para uma condição de filho. E isso é interessante, irmão, porque quando a gente chega a entender essa questão da salvação, como que ela é fantástica em nossas vidas, que nós precisamos nascer todos os dias, ressuscitar todos os dias com Cristo, que é algo, né, depende de nós, irmão, nós não temos força para conseguir a salvação, é na graça e misericórdia de Deus, e nós temos que ressuscitar com Jesus todos os dias, irmão, todo santo dia, porque a luta é grande, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né, é contra os principados e potestades. Então Wesley, ele entende, irmão, que ele passou de um negócio de temor a Deus, legalismo de Deus, ele passou por uma relação de fé e confiança. Amém, meus irmãos? E aí nós vamos chegar no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a origem ali, o início do metodismo, né? Os cachorros aqui estão latindo bastante. De manhã eu não consegui gravar o vídeo porque tá tendo uma obra aqui atrás de casa e mexendo com quebração de muro, britadeira, o tempo foi não tá conseguindo. E agora eu vim para a sala aqui, quando deu uma acalmada, agora é os cachorros latindo. Mas acho que não vai interferir no vídeo, né? São nossos pugzinhos aí que passa uma formiga na calçada, na rua ali, eles começam a latir. É assim mesmo. Então nós vamos falar, irmão, sobre o início do movimento metodista, né, no próximo vídeo, como que deu origem ali, vamos falar sobre o incentivo de Wesley para o estudo do conhecimento, o aprendizado, o metodismo, quanto que ele é importante no mundo sobre a educação, irmão, primazia pela educação. Wesley sempre pensou nisso. E Wesley, ele mandava ele fabricar livros, editava livros dentro daquele galpão lá da fundição, né, que eles tinham, que era a fábrica desativada lá de canhão da época da guerra ainda, para vender esses livros num valor bem irrisório, porque ele falava que não adiantava pegar um livro, vender e as pessoas não ter condições de comprar. Então ele gostava tanto que as pessoas aprendessem. Até os pastores que ele estava ensinando a entrar no pastoreado ali, na vocação pastoral, ele fazia questão de pegar livros, dar para essas pessoas estudar, e estudar mesmo, para conhecer a palavra do Senhor, porque ele entendia que o conhecimento, a educação, ela transforma vidas. E que nós tenhamos essa relação de fé e confiança com Deus, saiamos de uma religião de temor e vamos para uma religião de amor, né? E que espero que estejam todos aí gostando desses vídeos. Nós vamos fazer mais ainda aí e vamos continuar conversando, né? É um bate-papo, né? Mais sobre a vida de John Wesley após esses acontecimentos. Vamos falar um pouco aí sobre a teologia armínio-wesleyana, né? Sobre Jacob Armínio, o que a doutrina metodista wesleyana ela segue, né? Qual é o seu segmento, e tudo, irmão, pautado no nosso livro, tá? Nós temos um livro aí do Assim Cremos, que é um livro maravilhoso. Eu até recomendo ele para os irmãos, que eles tenham suas cabeceiras aí para estudar, para conhecer. É bom conhecer, irmão, é bom estudar. Não que o conhecimento vai me tornar uma pessoa santa, não, irmão, não entenda isso. Conhecer para você saber o que Deus tem na vida do ser humano, para às vezes você ouvir coisas por aí e acreditar nessas algumas falácias, algumas doutrinas, né, que estampada ali de coisas boas, né, que a bondade, sua bondade vai te salvar. Então é por aí, irmão, para você conhecer esse Espírito Santo maravilhoso, que ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua forma de pensar. Não é que eu penso que é verdadeiro, não é o que a minha atitude que é melhor que a do outro, não, irmão, não é isso não. Para se tornar pessoas melhores em Cristo Jesus, em Cristo, com responsabilidade, né? Uma responsabilidade que o Espírito Santo vai gerar na minha vida a cada dia. Amém?